Oi, eu sou a Duda, do Duda Ateliê, e hoje eu sou a sua professora aqui na Casa de Palha Acessórios. E hoje eu vou te ensinar esse coelho fofíssimo que eu apelidei carinhosamente de Coelho Ló. Eu trouxe aqui várias opções para vocês com a temática de Páscoa, mas você aí de casa pode optar em não fazer orelhinha e colocar aí um puxador, uma bolinha e ousar e abusar aí na criatividade. Então bora crochetar? Para esse cestinho eu utilizei 200 gramas do fio da Amorino Fios, essa cor aqui é a cor Cappuccino, e para os detalhes eu utilizei a mesma cor Cappuccino, só que no poá. Da Casa de Palha Acessórios eu estou usando essas duas bases aqui de 2 milímetros de espessura no tamanho de 8 centímetros. Essa daqui é sem furo e essa aqui a gente tem esse furo no meio que é onde vai a nossa orelhinha. Eu deixei aqui para vocês ela com película e sem película para mostrar que é bem fácil a retirada dessa película, tá? Ó. Só você puxar dos dois lados, tem que tirar para poder ela ficar bem transparentezinha assim, tá bom? Para dar um charme nesse coelhinho, eu utilizei esses strass aqui também da Casa de Palha Acessórios. Eu vou utilizar aqui na produção no ouro velho, mas a gente também tem no níquel e no dourado. Vou utilizar para a produção da peça essas duas agulhas de dois tamanhos, a primeira no de 4 milímetros, que é para fazer os detalhes, e a segunda no de 5 milímetros. Vou utilizar também cola Tec Bond número 3, fita métrica, uma agulha de tapeçaria bem fininha para a gente fazer os acabamentos e uma tesoura. Antes de começar, eu quero mostrar aqui para vocês que aqui na Casa de Palha Acessórios a gente tem diversos tamanhos de base. Esse aqui que eu vou fazer hoje é o de 8 centímetros, mas a gente também tem no de 10 centímetros e no de 12. Eu vou começar com essa base pet aqui sem furo, que é pra gente fazer o fundinho do nosso cesto, e vou deixar essa daqui com furo aqui no cantinho, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui o meu fio na cor Cappuccino, da Amorino Fios. Vou colocar ele aqui no meu suporte, né, no meu porta-fios aqui também da Casa de Palha Acessórios. Ele é bem fácil, você só coloca assim. Já coloquei meu fio aqui no porta-fios, então vamos começar. Você vai deixar aí uma sobrinha de 15 a 20 centímetros e vamos começar pela base. Lembrando que eu já retirei a película dos dois lados, tá? Eu vou começar aqui na base com a agulha de 4 milímetros. Para a gente fazer todo aqui esse contorno e depois no corpo da peça eu vou fazer com a agulha de 5 milímetros. Mas você pode usar a agulha que você se sinta mais confortável. A minha dica aqui é nunca começar pelas quinas, e sim por esses outros buraquinhos aqui você pode escolher, tanto faz, só não pelas quinas, ok? Eu vou começar aqui bem no centro da peça, lembrando que eu deixei aqui aquela sobrinha de 15 a 20 centímetros, para a gente trabalhar depois. Então, ó, eu vou vir aqui, laço o fio, puxo aqui pra frente, essa sobrinha aqui, ó, eu vou jogar ela aqui pra esse cantinho, você pode segurar assim com o dedo, tá? Ou você também pode deixar soltinha aqui nesse canto de cá. Pra preparação dessa base, a gente vai fazer uma carreira em pontos baixíssimos por toda ela, tá? Então, vamos lá. Como você faz ponto baixíssimo? Você vai introduzir a sua agulha no furo, laça o fio lá de trás e traz ele pra frente, ó. E aí você vai fechar fazendo o seu primeiro ponto baixíssimo. E aqui a gente vai seguir fazendo a mesma coisa, inclusive aqui nos cantinhos a gente vai fazer só um ponto baixíssimo para cada furinho da base pet. Então, ó, próximo, dá uma alturinha aí no fio para o seu ponto não ficar repuxado, tá? Entra aqui no furinho, pega o fio, laça, traz ele pra frente, ó, fico com duas laçadas na minha agulha e agora fecho, fazendo assim mais um ponto baixíssimo. Esse aqui vocês podem ver que ele tá meio larguinho, mas não tem problema porque a gente vai ajustar ele quando chegar aqui no final da base, tá? Então, ó, vou seguir aqui, ó, na quina é a mesma coisa, entro, laço meu fio, trago pra frente e fecho.
Aí, aqui é a mesma coisa, vamos fazer uma carreira inteira de ponto baixíssimo. Não esquece de dar alturinha, senão a sua peça, ó, vou fazer aqui para vocês verem. Se você não dá alturinha, você começa a repuxar, ó, o seu trabalho. E aí não vai ficar bom. Então, você tem sempre que lembrar de dar uma alturinha. O ponto não pode ficar nem muito apertado, nem muito folgado. Então, aí é só um ajuste, tá? Então, ó, entrei, lacei aqui o meu fio, fiquei com 2 laçadas na agulha e fecho. E assim vou seguir por toda a minha peça. Quando eu chegar aqui nessa próxima quina, eu mostro pra vocês. Cheguei aqui na minha próxima quina e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra quina, um ponto baixíssimo. Não precisa fazer aumentos aqui agora, tá? Então, é só um ponto baixíssimo, tá? E lembrando como você faz o ponto baixíssimo. Você vai introduzir aqui no buraquinho, pega o fio, ó, aqui de trás, ó, introduzir, pega o fio aqui de trás, laça ele, traz pra frente, fica com 2 laçadas na minha agulha e fecho, tá? Então, vou seguir aqui e você segue daí, tá bom? Cheguei na minha terceira quina, o mesmo processo, entro, laço o meu fio, trago pra frente e fecho. Então, seguindo aqui. Última quina é o mesmo processo que eu fiz nas outras, entro, pego o fio, laço, trago pra frente e fecho aqui o meu ponto, tá? Não esqueça de dar aquela alturinha no fio para sua peça não ficar repuxada, tá? Então, ó, não precisa deixar muito largo, deixa aí, ó, eu sempre gosto de dar a dica, que é o que funciona pra mim, sempre tentar deixar mais ou menos aí um dedinho, tá? Mas aí você vai sentindo se o seu trabalho, ele tá muito apertado, se ele tá muito largo, e o ideal é sempre usar a mesma tensão de pontos, então se você vê que tá ficando um ponto mais apertado, outro mais largo, desmancha, pra ficar bem uniforme os pontinhos e o seu trabalho ficar bem bonito. Então, ó, chegando aqui no final, vou fazer aqui o meu penúltimo ponto baixíssimo, e aí aqui que tá o pulo do gato. A gente vai fechar esse último ponto baixíssimo com essa sobrinha aqui de fios que a gente deixou. Então, como você vai fazer? Aqui na minha agulha, eu tô puxando o fio que vem lá do rolo, ó, esse fio aqui, tá? O último pontinho que eu fiz foi com esse fio. Eu vou entrar no último ponto. E aqui atrás, ao invés de eu pegar o fio que vem do rolo, eu vou pegar aquela sobrinha de fio que a gente deixou lá no começo, tá? Então, assim, se você é iniciante, não tenha medo de deixar sobra. Eu sei que a gente quer economizar o máximo possível do nosso fio, mas não tenha medo de deixar 15 a 20 centímetros para você depois não ter que refazer toda aí a sua peça, caso não chegue no final e você perceba que não deu para fechar o seu ponto, tá? Então, não tenha medo de fazer, deixar esse fio. Se você fez uma peça e viu que sobrou muito, e na sua segunda peça você quiser diminuir a quantidade, não tem problema. Mas se você é iniciante, eu recomendo deixar uma quantidade maior, tá? Principalmente para os acabamentos. Então, vamos lá, ó. Puxei o fio, né, lacei, trouxe o fio que a gente deixou a sobrinha pra frente, tô com 2 laçadas aqui na minha agulha, ó, deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem, tá? Ó, vou fazer meu ponto baixíssimo e eu vou puxar todo o fio pra frente. Todo esse fio que a gente deixou. E agora eu vou simular uma correntinha. Então, essa é a hora que a gente vai ajustar esse primeiro pontinho aqui, ó, que ficou mais larguinho. Então, você pode vir com a sua mão mesmo e ajustando para ele ficar do mesmo tamanho que os outros, ó. Para ele não ficar nem muito largo, senão, né, para não ele não ficar assim, ó, nem muito largo. Então, você vem ajustando, tá? Com a mão mesmo, ajusta aqui o fio e agora a gente vai simular a correntinha. Como que você simula a correntinha? Você vai entrar nessas 2 alcinhas aqui, ó, e pega aquele fio da sobrinha e traz ele todo pra frente. Aí agora você vai entrar com esse fio aqui, ó, no meio
daquela última correntinha que a gente fez e trazer ele aqui pra trás. Se você tá na dúvida, sempre lembra aqui, ó, esse aqui é o fio que vem do rolo, certo? E aí você tem que vir com esse fio aqui da sobrinha nesse buraquinho bem do ladinho onde tá o fio do rolo, tá bom? Então, você vai entrar de trás pra frente. Quando eu digo de trás pra frente, essa aqui é a nossa frente e aqui é atrás, tá? Então, você vai entrar de trás pra frente, ó, pelo buraquinho, e você vai sair bem no meio aqui da correntinha. Então, você vai pegar o fio e você vai levar ele lá pra trás, ok? Ó. Aí, assim, você não vai nem saber onde a peça começa, onde a peça termina, porque os pontinhos estão bem certinhos. E agora, a gente vai fazer mais uma carreira, tá? Da nossa base, para daí sim fazer o corpo da nossa peça. Então, qual que é o próximo passo, né? Para essa próxima carreira, eu vou continuar usando a minha agulha 4 milímetros e eu só vou trocar para minha agulha de 5 milímetros quando a gente vai fazendo o corpo da nossa peça, ok? Então, vamos lá. Ó, aqui tem os 2 fiozinhos, certo? Eu vou entrar nesse último aqui que a gente fez, bem no centro do ponto, ó, vou repetir para você pegar bem, ó. Bem no centro do ponto, sai aqui atrás, e esse fiozinho aqui, ó, a gente vai deixar ele aqui e vai esconder depois no final da peça, ok? Vou voltar a pegar o fio que vem do rolo, que é esse fio aqui, e deixar essa sobrinha de fio aqui paradinha sem mexer nela. Então, eu entrei aqui no centro do ponto, vou laçar o meu fio e trazer pra frente, tá? Ó. Aqui sempre temos que dar aquela alturinha, principalmente nessa hora, para essa peça não ficar emborcando, não ficar torta, para deixá-la o mais retinha possível. Então, sempre deixa aí uma alturinha, deixar a agulha folgada. E lembrando aqui, qual que é o segredo? Como eu vou fazer a peça toda na agulha número 5, né, o corpo da peça, a base, ela não pode ficar muito apertada, porque senão a peça vai ficar torta, ok? Então, ó, não deixa ele assim, justo, nem muito largo, dá um ajuste aí, e para ajustar é bem simples, ó, se eu quero mais largo, eu puxo, e se eu quero mais apertado, eu venho com esse meu dedo aqui e puxo, tá? Então, ó, deixa aí uma alturinha boa, para não ficar nem muito apertada, nem muito justa. Então, a gente vai fazer uma carreira inteira de ponto baixo com aumento nas 4 laterais, nas 4 quinas, tá? Então, ó, tô com uma laçada na minha agulha, venho aqui, pego o fio e fecho. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Próximo, vou entrar aqui no centro do ponto, saio aqui atrás, ó, pego o meu fio, laço, trago pra frente, dou altura, ele não pode ficar nem muito apertado, nem muito largo. Eu vou repetir isso ao longo do vídeo, porque isso é bem importante para essa peça ficar bem retinha, tá bom? Ó, mesma alturinha ali do outro ponto, sem tensionar muito o fio, trago o fio pra frente, ó, fiquei com 3 laçadas na minha agulha e fecho as 2, tá? Fecho as 3. Próximo, entro no centro do ponto, ó, vê se saiu aqui atrás certinho, pego o fio, laço, opa, escapou, trago pra frente, dou a minha alturinha, fico com 3 laçadas na agulha e fecho as 3 laçadas. E assim vou formando aqui meus pontos baixos. Vou fazer mais uma vez até chegar aqui, né? Ó, entro, pego o fio, trago pra frente, laço e fecho mais um ponto, tá? Não tem problema esse ponto ficar um pouquinho tortinho, ok? Depois ele vai se ajustar aqui conforme a gente for fazendo. Aí aqui, ó, é onde a gente chegou na primeira quina, que é onde a gente vai fazer o quê? O primeiro aumento. O que que é um aumento? Quando a gente se refere à palavra aumento, significa que vão ser 2 pontos iguais no mesmo buraquinho. Então, como é uma carreira inteira de ponto baixo, a gente vai fazer um aumento nas quinas. Significa que a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo buraco,
tá? No mesmo furinho. Aí aqui você pode sentir um pouco de dificuldade por conta da base pet dos furinhos, mas vai com calma, vai com jeitinho que vai dar certo, tá? Então, ó, vou fazer o meu primeiro ponto baixo, igual eu fiz ali nos outros, tá? Ó, peguei, puxei, lacei e fechei, certo? Aí agora o aumento, que é o mesmo ponto no mesmo lugar. Aqui, ó, eu vou entrar, você pode sentir uma certa resistência por conta da base, porque já tem bastante ponto nesse mesmo furinho, mas é só você ir com um jeitinho, vai virando assim a agulha, né, pra poder entrar direitinho. Pega o fio laço, ó, e vem pra frente, vem mexendo aí a sua agulha pra ir ajustando. Não puxa de uma vez só pra não acabar estragando o fio, tá? Ó, trouxe aqui pra frente, vou laçar, fiquei com 3 laçadas na minha agulha e fecho as 3. Ó, fiz o meu primeiro aumento na minha primeira quina. Vou fazer a mesma coisa aqui por toda a peça e quando chegar aqui na próxima quina, eu volto com vocês. Chegando aqui na minha quina, eu vou fazer mais um ponto baixo, tá? Ó, lembrando que lacei o fio, tenho 2 fios na agulha, pego o terceiro fio e fecho, ok? A gente vai fazer a quina, que é a mesma coisa dessa outra quina, a gente vai fazer um aumento. Que você entra no centro do ponto, pega o fio, traz pra frente, ó. Laça, fica com 3 laçadas na agulha e fecha. E aí, entra no mesmo buraquinho, ó, pega o fio, lembra de fazer essa parte com muito cuidado. Se você tiver com dificuldade de entrar aqui, você pode pegar uma agulha um pouquinho menor para te ajudar a puxar, tá? Eu já consigo puxar com a agulha número 4. Mas se você quiser, você pode pegar uma 3, 3,5 para te ajudar aqui a puxar. E aqui, gente, um dos segredos é, esse fio eu puxei para esse lado. Esse aqui, ó, eu tô puxando, vocês podem ver, para esse lado de cá, que é justamente pra gente já ir fazendo a nossa quina, para ficar bem quadradinho o nosso cestinho, tá? Ó. Fechei aqui o ponto, vocês podem ver, ó. Sempre, eu vou pegar esse lado aqui que eu acho que é mais fácil mostrar. Sempre vai ficar, peraí, a nossa quina assim. Então, ó, esse ponto eu puxo para um lado e esse aqui puxo para o outro, que aí é onde a gente vai deixar essa quina bem marcadinha para o nosso cestinho de coelhinho, né, crescer nessa base quadrada bem retinho, tá bom? Então, ó, vou seguir aqui. Vou seguir fazendo ponto baixo, quando chegar na quina faço um aumento, faço mais pontos baixos e quando chegar na próxima quina também vou fazer aumento, ok? Cheguei aqui em mais uma quina, vou fazer novamente com vocês, mais rapidinho agora, tá? Ó. Entrei, puxo o meu fio, laço, fico com 3 laçadas na minha agulha, fecho. Entro no mesmo buraquinho, ó. Não é nesse anterior, nem no próximo, é nesse mesmo que eu entrei aqui para pegar meu primeiro ponto baixo. Então, vou entrar, ó, toma cuidado com a sua agulha, com o seu fio. Vem, puxa pra frente, né, laça, traz pra frente. Dá uma alturinha que é muito importante e fecho, tá? E seguindo aqui pros próximos, continuando aí a nossa carreira de ponto baixo. Ó, chegamos aqui na nossa última quina, vamos fazer novamente um aumento. Puxa o fio, laça, 3 alçadas na agulha, fecha. Entro mais uma vez no mesmo buraquinho. Pego o fio, trago aqui pra frente, ó. Sempre vai ajustando aqui a agulha, se precisar, pode pegar assim com a mão pra facilitar, tá? Vai fazendo aí, vai se adaptando conforme você consegue, ok? Fecho, mais um pontinho. Agora, aqui a gente tá chegando bem lá no nosso começo, que foi onde eu falei que a gente ia ajustar esse pontinho aqui tortinho, certo? Nós vamos entrar nesse último ponto aqui, porque ainda tem esse pontinho aqui, tá?
para fazer o nosso ponto baixo. Pega e fecha, tá? E aí aqui, ó, se você tiver na dúvida, eu sempre gosto de dar essa dica. Ah, eu não sei se eu tenho que colocar mais um ponto aqui. Então, para você cuidar, você pode contar. Ó, entre esse aumento e esse, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Entre esse aumento e esse, que são as nossas quinas, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Aqui vai ser a mesma coisa, então se você tiver com qualquer dúvida aqui, será que eu boto mais um ponto? Porque às vezes esse pontinho aqui tortinho, você pode achar que tem que colocar mais um ponto e que não vai fechar, porque tá muito longe, mas é só contar, ó. Ó, aqui tá as nossas quinas, que são os nossos aumentos, é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui fechou a contagem de pontos, tá? E a gente agora vai para a próxima carreira, que a gente vai fazer ela inteira em ponto baixíssimo, que é o mesmo ponto que a gente começou aqui a nossa peça, mas a gente vai fazer ela aqui, que é para dar um detalhe bem legal aqui na peça. Peguei aqui nossa base para mostrar para vocês, tá? Como que vai ficar aqui a nossa carreira de ponto baixíssimo para finalizar. E esse detalhe que fica na subida da peça, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui nessa base, tá? Vou continuar aqui. Para continuarmos aqui, eu vou trocar a minha agulha de 4 milímetros pela maior, que é a agulha de 5 milímetros. Eu tô usando essa aqui da Tulip, mas você pode usar a que você se sentir mais confortável, que você tiver em casa, ok? Então, vamos lá, a gente vai fazer a carreira em ponto baixíssimo, tá? Deixando esse fio aqui, que é o que a gente deixou de restinho, aqui no cantinho, que a gente daqui a pouco já vai utilizar ele. Vou pegar aqui o meu fio, tá? Vou aproximar para vocês verem bem certinho como é. Aqui é a nossa parte da frente da peça, e aqui vai ser o avesso, tá? Para vocês entenderem. Vou entrar debaixo dessas duas correntinhas, não é nesse pontinho torto, tá? É nesse daqui, aqui, ó, quando a gente vira a peça assim, ó. Você pode ver, ó, deixa eu virar bem a minha aqui pra vocês verem, caso tenha alguma dúvida. A gente tem correntinha, correntinha, correntinha e correntinha. Essa daqui, ó, ela não tá aqui em cima, ela tá aqui embaixo, então não é nesse aqui que vocês têm que entrar. É nas correntinhas aqui de cima, tá? Ó, nessa aqui de cima, tá? Só que você vai entrar de trás pra frente. Então, sempre vindo aqui de trás, passa pelas duas correntinhas, né? Pelos dois lacinhos. Ó, sair aqui na frente, vem aqui, trago o meu fio, ó, com a mão mesmo, prendo ele aqui na minha agulha e vou levar ele lá pra trás, ó. E aqui você pode puxar, que a gente vai ajustar o tamanho, tá? Aqui, ó, ele não pode ficar nem muito largo, aqui ele já tá largo demais, tá? Então, a gente vai ajustando aqui o tamanho. E como que eu sei qual que é o tamanho ideal, né? Quando você entrar aqui e conseguir segurar, ó, colocar o fio, você vai ter uma noção melhor de se ele vai estar muito largo, se ele vai estar muito apertado, porque o ideal é que esse ponto ele fique bem parecido com esses outros pontinhos aqui, lembrando da tensão de fio, né? Então, quanto mais você utilizar a mesma tensão de fio durante a produção da sua peça, mais certinho ele vai ficar. Então, quando eu já consigo segurar aqui, ó, sem ficar nem largo, nem muito apertado, eu já sei que tá o tamanho ideal dessa minha correntinha comparada com as outras, ok? Então, ó, vou só recapitular aqui. Puxei aqui meu fio pra trás, pode segurar aqui com o dedo mesmo. Vou entrar debaixo dessas duas laçadas, essas duas fios aqui, prender aqui no meu fio, ó, entrei bem aqui no meio mesmo, ó, deixei ele preso aqui na minha peça. Esse fiozinho aqui que a gente deixou cortadinho, a gente vai botar ele aqui pra cima, ó, tá? E vai segurar ele aqui, porque a gente vai subindo esse fio aqui pra ir escondendo, ok? Então, ó, deixa ele aqui, pode soltar aqui no cantinho, e eu vou fechar esse ponto com o fio que vem do rolo, tá? Do rolo que eu digo é aqui do porta-fios, tá, gente?
Então, ó, peguei aqui, tô com 3 laçadas na minha agulha, 1, 2, 3, e trago aqui pra frente, ó. Voltei aqui pra frente, certo? Esse fiozinho já pode colocar ele lá pra trás, porque agora ele tá preso aqui, tá? E a gente vai seguir fazendo uma carreira inteira de ponto baixíssimo, igual foi essa primeira carreira, só que agora, ao invés de a gente entrar nos furinhos, a gente vai entrar aqui na cabecinha do ponto baixo. Então, ó, tô com uma laçada na minha agulha, entro aqui debaixo das minhas 2 alcinhas, pego o meu fio, trago pra frente e fecho, tá? De novo, ó, entro, 2 laçadas na minha agulha e fecho. A gente vai fazer uma carreira inteira de ponto baixo, de ponto baixíssimo, desculpa, e sem aumentos, tá? Não precisa fazer ponto baixíssimo em cima de ponto baixíssimo. Aqui, ó, na minha quina, a mesma coisa, não precisa fazer mais aumento. Então, ó, fiz aqui num das perninhas da minha quina, vou fazer aqui na próxima. Ó, entra, pega o fio, traz pra frente 2 laçadinhas na minha agulha e fecho. E sigo assim por toda a extensão da minha base, para daí sim a gente começar a fazer o corpinho da peça, ok? Ó, cheguei aqui na próxima quina, é a mesma coisa, entro, trago pra frente e fecho, entro, trago pra frente e fecho. E não esquece aqui, tá, de dar também aquela alturinha para sua peça não ficar apertada nem muito larga. Lembrando que para deixar os pontinhos bem bonitinhos, a gente tem que usar a mesma tensão na hora que a gente puxa o fio. Então, se eu deixar, vou fazer aqui uma para vocês entenderem, ó, bem de modo bem grotesco, né? Deixei bem largo aqui é meu fio, vou fazer um ponto bem largo e um ponto bem apertado para vocês entenderem a diferença quando eu digo tensão de fio, tá? Olha só como fica super diferente esse meu ponto aqui, que eu deixei ele bem largo, e esse ponto aqui que eu deixei ele bem apertado. Então, para não ficar essa diferença, tá? Você tem que ir tomando cuidado sempre, quando você tá fazendo, para sempre dar a mesma altura aqui, ó, na peça, para nunca tensionar de mais ou tensionar de menos, ok? Então, vou seguir agora por toda a minha peça. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Vou entrar aqui no meu último ponto dessa carreira. E aqui que tá o segredo. Novamente, a gente vai utilizar aquela sobrinha de fio. Então, ó, entrei aqui e ao invés de eu puxar o fio que vem do rolo, a gente vai puxar esse fio que tá soltinho aqui. A gente vai puxar esse fio que vem daqui, ok? Ó, vou puxar aqui, 2 laçadas na agulha, fecho, trago esse fio todo pra frente, ó. E agora eu vou simular uma correntinha igual a gente fez aqui no primeiro, vocês lembram? Ó. Ajusta aqui o tamanho dessa daqui pra não ficar nem muito largo, nem muito apertado. Vou entrar embaixo dessas 2 perninhas aqui. Pego o fio, laço, trago ele todo aqui pra frente, ó. Simulei uma perninha aqui e agora eu vou simular a outra perninha. Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo, ó. Eu vim aqui atrás, ó. Entrar bem aqui no centro do meu ponto. Vou aproximar aqui pra vocês verem bem. Tá? E agora eu vou simular aquela outra perninha, trazendo esse fio aqui pra trás. Ó. Antes de finalizar aqui a minha base, pra gente começar a subida da peça, eu vou ajustar com as próprias mãos aqui
o meu fio, tá? Porque assim, gente, o fio de malha, ele é um fio bem maleável. O crochê, por si só, ele tem que ser feito e você tem que ir arrumando a peça. Porque por mais que a gente esteja usando aqui uma peça, né, que já vem com a base toda quadradinha, o ideal é a gente sempre vir ajustando para deixar aqui, ó, bem o formatinho da quina, tá? E ajustando com a mão mesmo, não tenha pressa, ainda mais se você for iniciante, tá? Vem, ajusta, não gostou, refaz. E a gente vai ajustando para ele ficar nesse formato bem quadradinho. Então, por toda a peça, vocês vão ver que eu vou ajustando. Então, eu sempre vou parando, eu vou vendo se tá bom, se não tá, eu refaço, tá? Então, aqui, ó, bem certinha a minha peça, bem quadradinha. E agora sim, a gente vai começar a subida da nossa peça, tá? Base pronta, agora a gente vai fazer o corpo da nossa peça. Vou pegar aqui nossa peça piloto para mostrar para vocês, tá? No corpo da nossa peça, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto baixo e 2 carreiras de ponto baixíssimo para fazer esse detalhe aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Esse detalhezinho aqui no poazinho, ok? Pega a sua base que a gente vai fazer agora o corpo da sua peça. Aqui atrás, ó, vocês podem ver que tem o fio que vem do rolo e aquele fio que a gente deixou de sobrinha que a gente agora vai começar a esconder ele ao longo do trabalho, ok? A gente vai começar a botar ele aqui pro lado e escondendo e dando os acabamentos. Então, para fazer a subida da sua peça, você vai sempre entrar nessa primeira correntinha aqui e no nozinho aqui de trás, ó, que quando eu quero dizer nozinho, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Sempre que eu falo nozinho, é esse nozinho aqui, ó, que eu tô entrando. Deixa eu pegar uma agulha mais fininha para mostrar. Ó, esse aqui é a primeira laçada, que é essa laçadinha que a gente tá vindo aqui da sua peça, né? E aqui em cima a gente tem esse nozinho aqui, ó. Então, a gente tem que sempre entrar nessa primeira laçadinha e no nozinho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês na prática como que vai ficar. Segurei aqui meu fio, vou entrar aqui na primeira laçadinha e vou vir aqui, ó, bem no centro, pegando o nozinho, tá vendo, ó? Laçadinha e nozinho. Pego o meu fio, laço, trago pra frente. Aí aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente nunca pode puxar assim pra gente. Como a gente tá querendo subir a peça, e lembra que eu falei que o crochê, ele é bem maleável, né, o fio de malha, a gente tem que sempre agora que puxar pra cima. Então, nunca pra mim, e sim agora pra cima, pra já daí fazer o formato que a gente quer, ó. Que a peça vai ficar dessa forma, né? Vai começar a crescer aqui. Então, esse pontinho a gente tem que puxar, sempre direcionar esse ponto para onde a gente quer que ele vá, tá bom? Agora, vou fazer uma carreira inteira de pontos baixos, fazendo algumas técnicas aqui nas quinas, para poder ficar o cestinho mais quadradinho, deixar ele bem marcadinho, tá? Então, vou escondendo esse fiozinho junto, pode deixar ele aqui. E vou seguir fazendo aqui, ó, pego o fio, pego o nozinho ali atrás, trago pra frente, lembra, nunca pra frente assim e sim pra cima. Se você quiser, pra deixar a sua base bem retinha, né, porque aqui eu tenho que mostrar pra vocês, mas geralmente eu crocheto na mesa, tá? Então, quando eu puxo o fio, eu não puxo ele assim pra mim, ó, não puxo ele assim, eu puxo ele pra cima, que é onde eu quero que o meu fio se direcione. Então, ó, eu venho sempre assim na mesa e puxo assim pra cima, tá? É porque aqui eu tenho que mostrar pra vocês, mas se você tiver aí com uma dificuldade de puxar, de saber onde vai direcionar, você pode sempre apoiar aqui essa peça na mesa e ir ajustando ela, ajustando o tamanho, tá? Pra ficar uma peça bem bonita. Então, ó, vou seguir aqui, pegando sempre no nozinho aqui de trás. Trago pra frente, ó, nunca pra cá, e sim pra cima. Olha a diferença. Tô aqui com a minha peça, né? Eu nunca vou puxar pra frente. Eu sempre puxo pra cima, que é onde eu quero que o meu fio se posicione, tá?
Aqui, sempre que você for fazendo cada 3 pontinhos, 4 pontinhos, você dá uma puxadinha, ó, não precisa puxar, desgastar, é só uma puxadinha pra ver se o fio vai vindo ou não, tá? Pra não ficar largo esse fio. Então, ó, entrei, saio aqui atrás no meio do meu pontinho, ó, peguei o nozinho também. E por que a gente pega o nozinho, né? Pra ficar mais firme o seu trabalho. 3 laçadas na agulha, fecho, tá? Opa. Próximo. Ajusta. Ó. E assim vai fazendo a minha carreira de pontos baixos, tá? Entro, saio aqui no nozinho. Ó. Puxo o fio, direciono para onde eu quero que ele vá, ajusto e fecho, tá? Chegando aqui na nossa primeira quina, onde eu vou mostrar um segredinho pra gente deixar essa quina bem quadradinha, ok? Antes da gente fazer a nossa quina, esse fiozinho aqui que a gente deixou, essa sobrinha, você pode ir conduzindo até onde você achar que ele não vai mais se soltar, que ele não vai mais voltar, e depois você pode cortar e colar, tá? Mas eu vou seguir aqui fazendo a nossa quina primeiro, e depois eu já vou arrematar esse fiozinho aqui que vai sobrando, ok? Ó, vou entrar aqui no meu ponto, saio aqui atrás no meu nozinho, puxo o meu fio, trago, e aqui ao invés de fechar já o meu ponto para fazer o ponto baixo, eu vou tirar o meu fio da agulha, tá? A minha agulha do fio, no caso. Vou ir aqui no próximo pontinho, que é a minha quina. Ó, entrei. Puxo o meu fio, trago pra frente e tiro da agulha. Então, eu vou ficar assim, ó, com esses 3 fiozinhos aqui. Vou voltar lá pro meu pontinho aqui, vou entrar no primeiro, vou pegar o meu fio, laço e fecho, tá? Agora, eu vou pegar esse aqui que a gente deixou de lado, que é aquele segundo fiozinho, laço o fio e fecho. Peraí que escapou aqui da minha agulha. E assim você vai fazer a sua quina, tá? Vou fazer mais 5 pontos baixos. Lembra que esses 5 pontos baixos, se tiver dúvida, é só vir aqui na base. Entre um aumento e outro tem que ter 5 pontos baixos. Nessa base aqui, base PET, 2 milímetros de 8 centímetros da Casa de Palha Acessórios, tá? Se você utilizar outra base, são outra quantidade de pontos. Então, só lembrando desse detalhe. Então, agora eu vou seguir aqui, ó, sempre pego nessa laçadinha e no meu nozinho aqui de trás, pego o fio, trago pra frente, dou uma laçada e fecho, fazendo o meu ponto baixo, tá? Ó, entro, pego o meu fio e fecho. Aqui, gente, ó, eu já acho que tá bom já de contornar esse fio aqui. Então, eu vou deixar ele aqui e vou cortar um pouquinho desse fio. Só vou deixar uma pontinha para depois a gente passar um pinguinho de cola, tá? Para ele ficar. Você também pode costurar. Eu gosto bastante de usar essa cola aqui da Tec Bond, tá? Eu sempre passo o fio por toda a peça e depois eu dou um pinguinho de cola que fica bem seguro, ok? Ó. Vou fechar aqui, ó, esse fiozinho. Aqui, ó, vou puxando ele até onde eu acho que ele ficou bem presinho. E aqui, ó, já deixa eu aproveitar e falar pra vocês, né? Aqui eu não tô me importando muito com o meu fio, se ele tá vindo do lado do avesso ou do lado certo. Mas o fio de malha, ele tem o lado certo e o lado do avesso. Qual que é o lado certo e qual que é o lado do avesso, né? O lado certo é esse aqui, que ele fica bem lisinho. O lado do avesso é esse aqui, ó. Que se você abrir aqui o fio, ó. Esse aqui é o lado do avesso. Esse aqui é o lado certo, tá? Então, para sua peça ficar ainda mais bonita, né?
você pode sempre tomar cuidado aqui quando você entra, você puxar sempre o lado certo do fio, tá? E aí ele vem esse lado lisinho aqui. E sempre ajustando e vendo e de olho nessa questão. Tem peças que eu não me importo muito de deixar o lado do avesso, que eu acho que traz um toque um pouquinho mais rústico, mas se você quiser, você pode ir ajustando aí na sua peça para todos os pontos ficarem assim, ó, bem o lado certinho do fio, tá? Cheguei aqui na minha próxima quina e vou fazer ela com vocês novamente, tá? Ó, vou entrar aqui no meu primeiro pontinho da quina, pego o fio, o laço, trago pra frente, fiquei com 2 laçadas na agulha, tiro as minhas 2 laçadas, vou na próxima quina, no próximo ponto, vou entrar, laço meu fio, trago pra frente, ó, ajusta pro tamanho dele ficar certinho, tá? Sempre ajustando os pontinhos. Volta aqui nesse pontinho daqui, pego essas 2 laçadinhas, essa aqui eu deixo aqui fora da minha agulha, laço o fio que vem do rolo e fecho. Fiz um pontinho daqui, né? E agora, sigo, ó, dá uma alturinha, sempre lembra dessa alturinha por toda a peça, pra peça ficar bonita, tá? Não ficar repuxada. Entro aqui nesse segundo ponto da minha quina e fecho um ponto baixo, tá? Ó, ok? Vou seguir aqui fazendo aqueles meus 5 pontos baixos até chegar à próxima quina, e na próxima quina eu vejo vocês. Ó, vou apoiar aqui a minha peça na mesa, tá? E vou ajustando. Lembra que eu falei que o crochê, principalmente com fio de malha, a gente tem que ir ajustando a peça. Então, eu vou dando aqui o formatinho da quina, vou ajustando a minha peça, para ela ficar sempre bem certinha, bem com aquela quina bem pontudinha, que é o que a gente quer para essa peça, tá? E assim, Duda, eu preciso sempre ajustando a minha peça, todas as carreiras? Sim, gente, precisa, que é para ficar a peça bem bonitinha, bem do jeito que a gente gosta. O crochê é um trabalho artesanal, né, todo feito à mão, então a gente tem sim que ficar ajustando a peça, tem sim que ficar fazendo ela ficar bem bonitinha, tomando cuidado com os detalhes, porque esse vai ser o seu diferencial. Se você fizer a sua peça de qualquer jeito, ela não vai ficar retinha, ela não vai ficar estruturada, e aí você pode não gostar da sua peça no final das contas. Então, para ela ficar bem certinha, bem fofinha esse coelhinho, a gente tem sim que ficar ajustando, tá? Então, ó, cheguei aqui na minha próxima quina, vou fazer o mesmo processo, né? Dou uma alturinha aqui, entro no meu primeiro buraquinho da quina, sempre pegando no lacinho da frente e o nozinho aqui atrás, trago, dou uma altura, sempre direciona, nunca aqui, ó, pra mim, nunca é pra cá, é sempre pra cima, pra onde a peça vai subir, tá? Tiro os 2 fios da agulha, entro na próxima quina, trago o fio aqui, aqui pra frente, também dou uma altura, tá? Tiro todos da minha agulha, fico com essas 3 aqui, entro só nesse primeiro e no segundo, pego o fio que vem do rolo, laço e fecho os 2 pontos, tá? E agora, laço esse outro aqui do lado, certo? Ó, fiz mais uma quina aí, ok? Ó, todas as minhas quinas estão ficando assim. Então, vou aqui seguir com os meus 5 pontos baixos, que é entrei, laço meu fio, fico com 2 laçadas na agulha, laço mais uma vez e fecho as 3. Entro, pego meu fio, 2 laçadas na agulha, laço mais uma vez e fecho, tá? E assim vai, ó. Vou seguir aqui fazendo e na próxima quina eu já encontro vocês.
Cheguei aqui na minha última quina, tá? E eu vou fazer aquele mesmo processo. Vou pegar, laçar o fio, trazer pra frente. E aqui vocês vão notar, ó, que eu tirei o meu fio, que já tem um outro ponto aqui. Por quê? Porque o pontinho que eu comecei aqui, como eu fui vindo pra lateral, ele fechou aqui na quina, mas não tem problema, tá? Se você quiser começar lá na base, um pouquinho mais pro lado, não tem problema. Pode fazer ou pode seguir assim, que também vai dar certo. Então, vamos para o fechamento dessa primeira carreira, tá? Esse pontinho que eu falei, ó, vou ter que fazer assim, por conta que eu comecei e trouxe muito fio pra cá, né? Mas aqui, ó, vai ser a minha primeira quina, tá? Ó. Então, aqui você pode voltar e ir conferindo, lembra sempre de ajustar a peça, você pode ir conferindo para ver se todos os pontos estão bonitos. Bonitos que eu quero dizer, gente, se eles estão certinhos, com a mesma tensão de ponto. Já ir ajustando aqui, ó, a sua peça na mão, dando o formato que você quer para ela, tá? E aí, aqui vou fazer o meu primeiro fechamento. Como eu faço o fechamento, tá? Puxo aqui um pouquinho o meu fio, entro de trás para frente nessas duas correntinhas aqui, nessas duas laçadinhas, né? Pego o fio, levo lá para trás, ó, ajusto aqui, é o mesmo processo que a gente fez aqui na base, a gente tá fazendo aqui na subida da peça. Ajusto para ficar bem certinho, né? Para ficar bem do mesmo tamanho, essa laçadinha aqui, ó, ela tem que ficar do mesmo tamanho dessas outras laçadas. Não pode ficar nem muito justa, nem muito apertada. E aqui, ao invés de eu entrar aqui embaixo, igual a gente fez na peça aqui, ó, eu vou entrar no centro do ponto. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer ponto baixo centrado. Ao invés de ser ponto baixo normal, a gente vai fazer o ponto baixo centrado, que é para o seu cesto ficar mais estruturado, tá? Ó, esse aqui é o ponto baixo centrado, onde a gente vai pegar sempre no centro do ponto, ó, sempre no centro do ponto. Então, vamos lá. Ao invés de eu entrar nessa aqui, eu vou entrar no centro do meu ponto, no meio desses Vzinhos aqui, ó. Então, eu vou entrar aqui bem no centro do meu ponto. Verifico se eu sair, ó, bem atrás aqui nesses nozinhos, tá? Você tem que sair, deixa eu pegar aqui a minha outra agulha pra mostrar pra vocês. Vocês têm que sair sempre aqui, ó, bem no centro do ponto, tá? Então, ó, entrei, vou laçar aqui o meu fio, trago pra frente, tá? Justo pra ele ficar bem bonitinho lá do certo do fio. Vou prender aqui esse fiozinho que ficou aqui atrás, ó, fiquei com duas laçadas na minha agulha. Vou laçar mais uma vez, trago tudo pra frente. Fechei meu primeiro ponto baixo centrado. Vou seguir fazendo ponto baixo centrado por toda essa carreira, ó. Entro no centro. É o mesmo esquema do ponto baixo que eu acabei de ensinar pra vocês, só que agora vocês vão pegar, ao invés de ser aqui em cima dessas duas laçadinhas, você vai pegar no centro do ponto, tá? Vou seguir fazendo um ponto baixo centrado por toda a minha peça. Quando chegar aqui na quina, a gente tem um segredinho igual aqui a carreira anterior, tá? Ó, sempre ajustando aqui o meu fio, sempre ajustando a tensão de ponto para ver se o fio tá, se o pontinho tá igual aos outros, ok? E aqui cheguei na minha quina, eu vou seguir fazendo o mesmo processo. Então, eu dou uma laçadinha no meu fio, entro no meu ponto baixo centrado, no centro do meu ponto, vou sair aqui atrás, pego, laço, fico com duas laçadas na agulha, tiro as duas laçadas da minha agulha, entro no próximo, puxo, laço o fio, trago pra frente, né? Sempre em ponto baixo centrado, lembrem. Não peguem aqui na lateral, sempre no ponto baixo centrado. Cuidado pra não puxar aqui, ó, esse ponto aqui que foi o que eu acabei de fazer.
Então, eu vou voltar para fazer novamente, porque não ficou bom. Ó, entrei, puxei laço, 2 laçadas, tiro, entro no próximo. Quando puxar esse segundo aqui, ó, cuida para não puxar esse aqui, ok? Ó, qualquer coisa pode usar o auxílio da sua mão aí para facilitar. Pego aqui os meus 2 pontos, entro novamente aqui, laço meu fio, fico com 3 laçadas na agulha e fecho o meu ponto baixo centrado. Próximo, pego esse aqui que eu já tinha deixado aqui, laço e fecho. Ó, e assim, fiz mais uma quina, tá? Vou seguir fazendo meus 5 pontos baixos centrados, né? Entro aqui no centro do meu ponto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Paro, ajusto aqui a minha peça, puxo bem aqui a minha quina para ela ficar com esse formatinho aqui da quina bem certinho, tá? Vou puxar mais um pouquinho aqui de fio. E vou para minha próxima quina, que é o mesmo processo ali daquela quina que eu já acabei de mostrar para vocês. Entro, puxo meu fio, 2 fios na agulha, tiro a agulha, entro no próximo, puxo aqui, deixo essa laçada, volto, né, segura aqui, ó, volto naquelas 2 laçadas anteriores, laço mais uma vez, fico com 3 laçadas na agulha, fecho. Dou uma alturinha, pego aquela laçadinha ali, dou mais uma laçada na agulha e fecho os 2. Ó. Dou uma alturinha novamente aqui, lembra sempre de dar essa alturinha para o trabalho não ficar repuxado. Entro no centro do meu ponto e faço mais 5 pontos baixos centrados. Cheguei aqui na minha última quina e vou fazer o mesmo processo. Entro de trás para frente, em cima da cabecinha do ponto, levo lá para trás, puxo meu fio, ajusto para ficar o mesmo tamanho. Essa é a hora que eu coloco a minha peça aqui na mesa e vou ajustando para ela ficar bem marcadinha, tá? Ó, ajusto o tamanho dessa laçada. Vou entrar no centro do meu ponto, deixa eu chegar mais pertinho para vocês verem. No centro do ponto, ó. Pego o meu fio que vem do rolo, trago pra frente, dou uma altura, né? Vou travar esse fiozinho que tava solto aqui, ó. Ficando com 2 laçadas na minha agulha. Laço o fio mais uma vez e fecho tudo. Fechando meu primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira da subida da nossa peça. E aqui, gente, eu vou fazer mais 2 carreiras exatamente iguais, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tá aqui, ó, a gente já fez 2 carreiras, ó, 1, 2, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai seguir aqui fazendo a mesma coisa que eu fiz nesse cestinho, a gente vai fazer nesse aqui juntos, tá? Eu faço daqui e você faz daí. Então, aqui eu vou fazer mais 2 carreiras, você faz aí e eu faço aqui, ok? Finalizei a minha terceira carreira, vou para a minha 4ª carreira e última carreira de ponto baixo centrado.
Entro aqui de trás pra frente, levo o meu fio lá pra trás, igual eu fiz em todas as outras carreirinhas ali que vocês viram, tá? Ó, pego aqui, entro, trago meu fio lá pra frente, lembrando de sempre, nunca puxa pra você, ó, quando você estiver na mesa, nunca puxa pra cá, e sim o fio pra cima, pra poder o pontinho ficar no direcionamento certo, ok? Ó, ajusto o meu fio, prendo ele aqui, ó, 2 laçadinhas na minha agulha, faço a minha terceira laçada e fecho. Aqui eu sigo fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui nas outras carreiras, né? A última carreira de ponto baixo centrado. E vocês viram aí que eu sempre paro para ajustar a minha peça. Eu geralmente paro assim, faço 2 quinas e já ajusto, 2 quinas e já ajusto, para a peça ficar sempre no formato que eu quero, que é bem quadradinho. E além de eu parar e ajustar aqui, vocês podem ver que eu sempre tô ajustando a peça aqui com a mão, tá? Para poder ficar bem quadradinho aqui a minha peça, né? Para dar o formato. Isso aqui também vocês podem sempre estar ajustando, independente da peça ser quadrada, redonda, pode sempre ir ajustando para ela ficar sempre com essa base bem estruturada. Então, fechei, pego aqui o próximo, fecho aqui a minha quina, vou pro próximo, ponto baixo centrado, ó. Ajusto, paro, ajusto, ó, tá ficando assim a minha peça, tá, ó. Tá? E eu vou sempre dando esses ajustes. Vou seguir aqui e encontro vocês aqui no fechamento. Para fazer esse detalhe aqui, vocês conseguem ver bem diferença, porque eu utilizei o fio off e o fio poá, né? Mas a gente vai fazer da seguinte forma, você vai pegar aí o seu fio, você vai separar aí uns 2 metros, um pouquinho assim, ó, eu deixei isso aqui separado. Deixa eu mais ou menos medir aqui quanto que dá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu dei 12 laçadinhas aqui, mais ou menos isso daqui. E eu vou cortar o meu fio, ó, cortei o meu fio. E vou pegar agora o fio poá pra gente fazer esse detalhe da minha peça. Então, aqui eu vou até colocar esse fiozinho aqui pra não confundir aqui pra dentro, tá? Pra poder mostrar bem pra vocês certinho. E pegar aqui o fio do poá. Vou continuar utilizando aí a minha agulha de número 5, tá? Pra fazer esse acabamento. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer todo esse fio aqui que a gente cortou, todo aqui pra frente, porque a gente vai simular uma correntinha com ele. Trouxe ele todo pra frente. Vou vir, igual a gente simulou as outras correntinhas, vou seguir aqui com a minha agulha de número 5. De trás pra frente, traz todo o fio. Assim. Vou simular a correntinha e levar esse fio lá pra trás. Eu tenho que entrar bem no meio do nozinho, ó, os nozinhos aqui que a gente fala, tá? Eu tenho que entrar bem no meio do nozinho e no meio da correntinha aqui, ó. Entrei no meio do nozinho e no meio dos 2 pontinhos. Pego meu fio, trago aqui pra trás. Vou puxar com a mão que é mais fácil. Tá, ó. Vou pegar esse fio, vou colocar ele aqui dentro pra gente não confundir. Ok? Ó. Ajusta a sua peça pra ela ficar bem quadradinha.
E agora sim, a gente vai pegar o fio poá. Ó. A gente vai usar bem pouquinho do poá aqui, a gente só vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo por toda essa extensão aqui, por toda essa carreira. Então, eu vou entrar aqui, ó. Se você quiser, você pode entrar aqui próximo de onde tá o fio, onde tá esse fio, senão não precisa, tá? Vou entrar, onde é que a gente entra, né? Vou entrar bem aqui, ó, nessa alcinha, vou chegar bem pertinho da câmera pra vocês verem. Nessa alcinha aqui e naquele meu nozinho aqui atrás, ó. Na primeira laçadinha e no nozinho pra ficar bem firme. Pego o meu poá, trago aqui pra frente, ó. Tá? Essa parte aqui do meu poá, ó, calma que tem bastante fio aqui. Essa parte aqui do meu poá, eu vou esconder ela aqui, ó, nesse negocinho aqui, só pra depois a gente dar um pinguinho de cola, ok? Aqui tá bom. Vou deixar ele aqui pra baixo, tá? Então, voltando aqui. E vou fazer o quê? Uma carreira. Opa, puxei demais, viu? Volta justa pra ficar bem bonitinho esse pontinho aqui, que esse é o detalhe da nossa peça. Vou entrar aqui no meio, sempre lembrando de pegar esse aqui e o nozinho ali de trás. Trago pra frente, dou uma altura e fecho no meu ponto baixíssimo. E eu vou seguir por toda essa carreira fazendo ponto baixíssimo. Ó. Entro, ponto baixo. Não faz nem muito apertado, nem muito largo. Dá alturinha pra ficar bem certinho. Aqui, ó. Ó, aqui eu fiz, já ficou muito apertado. Vou desmanchar. Vou desmanchar e vou fazer novamente. E por assim eu vou fazer por toda essa carreira inteira em ponto baixo, pegando na primeira laçadinha e naquele nozinho aqui atrás. Fiz toda aqui a minha carreira com o meu fio poá. Falta aqui esse último pontinho que a gente vai simular aquela correntinha. Então, vou vir aqui, vou cortar um pouco do meu fio, não precisa deixar muito. Trago ele todo aqui pra frente. E vou simular aquela última correntinha igual a gente fez nas outras carreiras. Vem, simula aqui. Vou levar esse fio lá pra trás, ó. Ele tá aqui, eu tenho que levar ele lá pra trás. Então, eu entro sempre de trás pra frente, saio aqui bem no centro do meu ponto. E puxo. E trago aqui, tá? Minha peça tá ficando assim. Lembra sempre, gente, de ajustar, de deixar com a quina bem marcadinha, que a gente quer um cestinho bem quadradinho. Esse fio aqui do poá, a gente vai esconder, igual a gente escondeu esse poá aqui, a gente vai esconder esse aqui, tá? Então, a gente vai escondendo, só pra ele não ficar solto, porque depois a gente vai arrematar todos os fiozinhos que estão soltos na sua peça com um pinguinho de cola, ok? Ó, deixei ele aqui, deixa eu já até cortar aqui um pouquinho, deixei aqui embaixo, ok? E agora, vou pegar aquele fio, vou até tirar o pó daqui, porque a gente não vai mais utilizar ele pro corpo da peça, agora só pras orelhinhas no final, tá? Vou pegar aqui o meu fio que eu deixei aqui do lado,
naquele fio que a gente já tinha cortado. E vou fazer mais uma carreira de pontos baixíssimo. E onde que eu vou entrar? Ó, peguei aqui o meu fio, vou entrar bem no centro do ponto aqui do poá e nesse fio aqui de trás, ó. Então, eu vou entrar nessas duas cabecinhas aqui, pego o meu fio, ó, dou uma alturinha, venho no próximo, entro aqui, pego nos dois e laço. Venho no próximo, no primeiro poazinho, pego aqui no próximo, nessas duas laçadas, ó, essa e essa, trago pra frente e fecho. E vou fazer toda essa carreira de ponto baixíssimo, tá? Igual a gente fez ali do poá, só que agora a gente vai fazer só com a cor cappuccino para finalizar a nossa base. Aqui nas quinas, eu não sei se eu mostrei ele pra vocês, mas aqui não tem segredo, tá? A gente não precisa fazer aquela troca, a gente só segue direto aqui, ó, fazendo o ponto baixíssimo, ok? Ó, cheguei aqui no meu final, vou fazer a mesma coisa que eu fiz, puxar todo o meu fio. Vou simular aqui a minha correntinha, vocês podem ver que sobrou bastante fio, tá? Então, é bem relativo aí a tensão de ponto. Pode ser que o seu sobre mais, sobre menos, mas o meu sobrou, eu deixei até uma sobra maior. Mas é isso que eu digo pra vocês, de deixar até uma sobrinha maior se você é iniciante, porque você não sabe direito a tensão do seu ponto, você não sabe se você vai usar muito fio. Ó, entro aqui de trás pra frente, no ponto, no meio do ponto, levo lá pra trás, puxo tudo. Ó. Ajusto o meu cestinho pra ele continuar bem quadradinho. E agora a gente já vai esconder esses fiozinhos aqui para dar início à nossa tampinha. Você pode esconder esses fios com uma agulha de tapeceiro ou com uma agulha um pouquinho mais fina. Eu vou utilizar, eu prefiro, né, utilizar sempre a de crochê mesmo, um pouco mais fina, por isso também eu gosto bastante dessas numerações mais fininhas. E eu vou utilizar para esconder o meu fio, mas você pode utilizar a outra agulha. Vou cortar aqui. Vou pegar a minha cola. Esses fiozinhos aqui do poá eu já vou esconder, porque não tem necessidade de eu prender mais, né? Ele já tá preso. Aqui, gente, a cola é muito importante você ter cuidado, tá? Porque a cola, ela mancha a sua peça, então, por isso que eu sempre recomendo a número 3, porque ela não é tão líquida quanto a 2 ou a número 1. Ela é um pouco mais densa, então, quando você aplica na peça, você tem maior controle dela, mas se você tiver aí na sua casa a 2 ou a 1, dá pra utilizar da mesma forma, só tomem bastante cuidado, tá? Então, ó, prendi aqui, já colei, espera, né, aperta um pouquinho, espera secar. E já vou vir aqui cortando o meu fiozinho. Vou pegar aqui de tapeceiro, agulha de tapeceiro, só pra esconder aqui um pouquinho o meu fio, pra ele não ficar assim, ó, um pouquinho aparente. Pode vir com o dedo mesmo também, não tem problema. Ajusto, vou esconder esse outro fiozinho aqui. Gosto de entrar assim, ó, um pouco, passar ele entre os fios. Talvez aqui a agulha de tapeceiro pra você seja mais fácil. Mas eu já tô acostumada, gosto, até prefiro passar com essa daqui que eu acho mais rápido, tá? Ó. Já passei ele ali entre os meus fios, sempre ajustando, sempre paro pra ajustar a peça. Vou pegar de novo a minha cola. Vou dar um pinguinho de cola, cuida com a cola, tá? Só um pinguinhozinho, ó, deu. Coloco aqui, aperto. E já posso cortar. Pronto.
Corpinho da nossa peça pronto. Agora sim a gente vai pegar a nossa base PET de 2 milímetros com furo, tá? Com esse furinho aqui, para fazer a tampinha da nossa peça, ó, onde a gente vai fazer a aplicação dessa orelhinha, tá? E eu vou ensinar para vocês como fazer passo a passo. Vou deixar a minha peça um pouquinho aqui de lado e vamos para a tampinha. Vou utilizar novamente o fio na cor cappuccino, tá? A tampa vai ser a mesma preparação que a gente fez aqui da base, só que vai ter um diferencial. A única diferença, você vai fazer, ó, peguei aqui para demonstrar para vocês, você vai fazer toda a base igual a gente fez a preparação ali, e a única diferença é que a gente vai fazer esse fechamento aqui diferente para você fazer o encaixe perfeito da sua peça, tá bom? Para dar esse encaixe aqui, ó, deixa eu mostrar. Esse aqui é o encaixe perfeito, onde a gente só tampa e encaixou, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um pouquinho mais rapidinho com vocês. Vou fazendo passo a passo, mas um pouquinho mais rapidinho, porque vocês já fizeram isso lá na base, né? Então, aqui é a mesma forma. Vou deixar aí uma sobrinha de 15 centímetros. Vou pegar a minha agulha de 4 milímetros para fazer essa parte, lembrando, né, dos furinhos aqui. Posso entrar em qualquer buraquinho, só não posso entrar nas quinas. Ó. Vou entrar aqui, entro no furo. Faz a primeira, deixa aqui, ó, a sobrinha aqui de 15 centímetros. Tá? Deixa aqui de lado. Vou fazer uma carreira inteira de ponto baixíssimo, que eu já mostrei pra vocês lá no começo. Não se preocupa com esse primeiro ponto, que ele tá meio aberto, porque depois a gente vai ajustar, lembra? Não precisa fazer aumento também aqui, é só a gente seguir fazendo ponto baixo. Vou até aproximar aqui pra vocês. Mas qualquer dúvida, a gente tá fazendo o mesmo esquema lá da base. Cheguei aqui no meu último ponto da nossa carreira de ponto baixíssimo. Vou entrar no furo, lembra? Deixa o fio que vem do rolo pra cá. Pego aquele fio que a gente deixou, trago ele pra frente, passa aqui no fio, puxa ele todo pra frente, ajusta, lembra essa parte que é bem importante, ó, pode ajustar com a mão, ajusta aqui, ó, pra ficar bem certinho. Vou simular aquela correntinha, então vou entrar aqui, ó, aqui embaixo, pego, trago pra frente, agora de trás pra frente, vou entrar aqui no meu furinho, sempre no meio das duas alcinhas, pego, levo o meu fio lá pra trás, ok? Ajusto, sempre tem que ir ajustando, ó, perfeito. Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, igual a gente fez na base, lembrando que quando chegar nas quinas, a gente vai fazer um aumento. Então, eu vou entrar aqui no meu ponto, trago pra frente, laço e fecho. Fiz o meu primeiro ponto baixo, vou pro próximo. Lembrando que esse fiozinho aqui, gente, ó, só recapitular, esse fiozinho a gente joga aqui pro ladinho, opa, joga ele aqui pro lado, que a gente vai precisar dele pra fechar a peça ali, igual a gente fez na base. Eu deixo o fiozinho aqui solto. Pego, ponto baixo, 3 laçadas na agulha e fecho. Entro novamente, 3 laçadas na agulha e fecho, fazendo ponto baixo. Cheguei na minha quina, vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo
lugar. Lembrando que aqui é um pouquinho mais difícil, mas é só ir girando a sua agulha que você vai conseguir, ó. Dá alturinha, faz esses pontinhos bem bonitinhos aqui, presta bastante atenção, vai ajustando, porque como é a tampa, vai ficar mais aparente, tá? Então, faz com bastante calma, vai ajustando o seu fio, vou pegar um pouquinho mais de fio aqui. E eu vou seguir aqui fazendo a minha tampa da mesma forma que a gente fez lá na base. Então, qualquer dúvida, é só você voltar aí o vídeo. E já não esquece, né, que eu esqueci de falar isso ao longo do vídeo, de curtir o vídeo, comentar o que você tá achando, comentar se você tá gostando do tutorial, se o tutorial tá muito rápido, tá bem explicativo, se você não entendeu alguma coisa, deixa suas dúvidas aí no comentário, curte o vídeo e se inscreve aqui no canal para você continuar assistindo esses tutoriais gratuitos da Escola CP, tá bom? Então, ó. Vou seguir aqui e encontro vocês ali no final. Você faz daí e eu faço daqui. Cheguei aqui no final da minha carreira, lacei aqui, ó, já deixei pronto na agulha. E aqui, ao invés de eu pegar o fio que vem no rolo, eu vou pegar aquele pontinho que eu deixei solto, aquele fiozinho, vou laçar. Trago ele todo pra frente, ó, até deixei ele bem pouquinho aqui, né, diminuir um pouco aí. Entra de trás pra frente aqui, porque a gente vai simular aquela laçadinha. Ó. E vou levar ele lá pra trás. Ajusto pra ficar bem certinho. E aqui a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, corta. E pra finalizar, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu entro agora, eu volto com aquele fio que vem do novelo, lembrando sempre desse fiozinho, a gente coloca aqui pra lateral, tá? Pra ele prendendo aqui. Volto com o fio do rolo, trago pra frente e vamos... Opa! É aqui de baixo, ó. De baixo aqui, tinha pego no lugar errado, ó. E vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, igual a gente fez na base e como a gente também finalizou o corpinho ali da nossa peça, ó. Aqui, né, é a mesma coisa, não precisa fazer aumento, não precisa fazer nada, é só seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Então, ó, última carreirinha aqui da nossa, penúltima, quer dizer, carreirinha da nossa tampa. Mas vocês podem ver que ela vai ficar igual ficou ali a nossa base quando a gente começou o nosso cesto, tá? Então, ó. Cheguei aqui no final da nossa tampinha, vou cortar aqui o meu fio. Trago ele pra frente. Vou simular aqui a correntinha. Igual a gente fez em todos, de trás pra frente. Simulei aqui, ó. Ajusta pra ficar bem certinha a sua peça. Se você pegar agora, você vai comparar e tá é a mesma receita da base. Agora que vem o nosso diferencial da nossa tampinha, porque ao invés de só colocar ela assim, a gente vai criar aquele encaixe perfeito da nossa tampinha, que é esse encaixezinho aqui, ó. Olha só a diferença, tá? Ó, a gente vai criar esse encaixezinho, ok? Antes de fazer aquele encaixe, eu já vou esconder esse fio e já vou arrematar ele, para depois facilitar a minha vida. Se você quiser, você também já pode ir escondendo o seu. Passa aqui entre os pontinhos, né? Pode usar agulha de tapeceiro ou agulha de crochê mais fina. Eu não vou passar muito, porque como a gente vai vir com uma camada aqui de crochê, já vai esconder esses dois fiozinhos aqui. Mas eu já vou cortar aqui os dois.
Não vou passar minha cola ainda, porque eu sinto que isso dificulta depois na hora de fazer essa outra camada. E só depois, se eu ver que tá algum fio aparente, é que eu passo cola, tá? Então, vamos seguir. Finalizei aqui a minha tampinha, vamos fazer a última carreirinha, que é pra fazer o encaixe perfeito da sua tampa, tá? Aqui é o lado que vai ficar aparente da nossa tampa, que é a parte de cima. Essa daqui é a parte de baixo, tá vendo que tem os nozinhos e as perninhas. São nessas duas perninhas aqui que a gente vai entrar e eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, como que a gente vai fazer, ó? A gente vai entrar, eu vou com a agulha, eu vou continuar com a minha agulha de 4 milímetros. Vou entrar aqui, ó, nas duas alcinhas, tá? Vou pegar o meu fio cappuccino. Aqui, peguei meu fio cappuccino. Entrei. Laço e faço um ponto baixo. Ele vai ficar assim meio tortinho, é assim mesmo que a gente quer. Vou entrar no próximo. Eu posso entrar só em uma perninha, como eu posso entrar nas duas. Nesse caso aqui, eu vou entrar só em uma perninha mesmo, pra ficar bem frouxinho essa parte aqui, e eu poder moldar da forma que eu acho melhor. Ó, pego sempre uma perninha, esse fio aqui vocês podem já ir escondendo. Ó, trago pra frente, faço um ponto baixo. As quinas aqui também não tem mistério, sempre pegando uma perninha só. Ó. Pego uma perninha, faço um ponto baixo e vai ficando assim, ó, a nossa carreira de ponto baixo. Nossa última carreirinha da nossa base. Aqui você pode ir escondendo esse fiozinho, tá? Aqui pra mim ele já tá escondido, vou só passar mais uma perninha e já vou deixar ele aqui já soltinho, tá? Passando aqui em mais algumas perninhas. Ó. Já vou deixar esse fiozinho aqui pra cá. E vou seguir por toda essa carreira, tá? Pegando em apenas uma perninha aqui de trás. Já vou mostrar pra vocês novamente qual que é a perninha pra vocês não terem dúvidas, ó. Deixa eu só arrumar aqui minha peça. A gente tem a tampa, é sempre nessa primeira perninha aqui, ó. Sempre nessa primeira perninha, você pode pegar as duas, se você quiser, mas eu vou pegar só em uma perninha, ok? Vou seguir por toda o contorno aqui, e quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de ponto baixo, tá? Deixei a minha peça bem torta aqui pra mostrar pra vocês, porque eu só fui fazendo. E pode ser que a peça de vocês fique assim, ai, Duda, mas a minha peça tá totalmente torta. Calma que a gente vai ajustar. Cheguei aqui no meu último ponto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em toda a peça, ó. Paramos de usar esse fio. Vou puxar aqui, trago pra frente. Entro de trás pra frente, pego o meu fio, ajusto, levo ele lá pra trás, simulando aquela correntinha que a gente já tá cansado de fazer nessa peça, né? Simular aqui a correntinha. Trago aqui pra trás, ajusto pra ficar o mesmo tamanho em toda a peça, tá? E aqui que é onde a gente vai começar a ajustar a peça. Bota a sua peça aí na sua mesa. E o que a gente vai fazer? Essa parte aqui a gente quer que venha pra dentro, então a gente vai botar pra dentro. Pode ir botando bem pra dentro, tá? E ajusta aqui a sua tampinha pra ela ficar bem retinha. E vai ajustando com a mão mesmo. Nessa hora é a hora que a gente sempre ajusta com as mãos. Ajusta aqui o tamanho das coisas, vê se tá certinho, vê se tá do seu agrado, se não tiver, desmancha, faz novamente. Antes da gente colar aqui, a gente vai ver se cabe, tá, no cestinho. E lembrando que o fio de malha, ele é maleável, então vai ajustando toda a sua peça, ó. Pra gente ver se coube aqui certinho.
coloca na peça, ajusta. Se não couber, se não ficar bem certinho, você pode ter feito a sua tampa um pouquinho mais frouxa, um pouquinho mais apertada. Então, desfaz, refaz. Essa é a hora que a gente tem que cuidar bastante dos detalhes, ó. Aqui a minha tampinha já deu certo, tá vendo? Ó, tive a mesma tensão de ponto ao longo da minha peça. Esses espacinhos aqui não tem problema, tá? Ó, aqui, bem certinho. Minha tampa já dei check aqui na minha tampa. Então, eu vou pegar e já vou poder arrematar esses fiozinhos aqui. Você pode, lembrando, fazer com a agulha de tapeçaria ou com a agulha mais fininha. Vocês sabem que eu gosto da agulha mais fininha. Tem alguns fiozinhos aqui que eu já fui escondendo, então eu já vou direto pra sacola. E outro que eu vou ainda passar ali entre as peças. Lembrando que isso aqui é uma cola que mancha, tá, a sua peça, então toma cuidado para não escorrer, não passar cola em excesso e ela escorrer pra frente da sua peça, que vai manchar. E depois que mancha, não tem muito o que fazer, só sentar e chorar. Então, ó, aqui a gente ajusta, corta aqui as sobrinhas, esconde bem bonitinho. Eu tenho muita mania de pegar aqui a minha agulha de tapeçaria e vim colocando aqui as minhas pontinhas pra dentro para não ficarem aparecendo. Apesar de ter colocado a cola, eu venho escondendo elas aqui. Vou fazer isso com esse outro fiozinho aqui também. Opa, colei meu dedo. Toma cuidado para não colar o seu dedo. Ó, mais um pinguinho de cola. Já tapa essa cola aqui para ela não virar e não fazer sujeira. Espera secar. Corta o fio. Tá? Vou vir aqui ajustando para não ficar aparente, já que aqui é minha tampa. Pronto. Tampa quase finalizada, porque agora vem a parte mais fofa, que é fazer as nossas orelhinhas. Olha só, gente, que bonitinho, que fofura. Então, vamos lá pra gente finalizar essa peça. Peguei aqui o meu poá para fazer as orelhinhas, que vai dar todo um charme. Já deixei aqui um pouquinho de fio. E a orelhinha, gente, é bem facinho de fazer. Você vai deixar em uma sobrinha de 10 centímetros do fio ou até menos, tá? Porque a gente só vai utilizar agora esse fio pra dar um nozinho, então pode deixar até um pouquinho menos. Você vai pegar aqui, ó, no seu dedo. Ó, entrei aqui com o meu fio, assim. Girei a minha agulha. Vou fazer até de novo, ó. Deixei assim uma pontinha. Entro aqui, ó. Giro a minha agulha. Pego esse fio que vem aqui de trás e travo. Travei aqui o meu fio, vamos fazer 6 correntinhas. Pode fazer essas correntinhas bem justinha, porque a gente quer uma orelha bem pequenininha e bem estruturada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6 correntinhas. Ó. 6 correntinhas. Mostrando aqui pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou vir na quinta correntinha, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Na minha terceira correntinha, eu vou fazer um ponto meio alto. Como que faz ponto meio alto? A gente vai laçar o fio aqui na agulha, entra no meio das correntinhas, traz o fio pra frente, fiquei com 3 laçadas na minha agulha. Dou mais uma laçada, ficando com 4 laçadas e fecho tudo. Ó, e fecho tudo, isso. Aqui, ó. Fiz o meu meio ponto alto, vou para a próxima correntinha, faço um ponto baixo. E a minha última correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo.
fiz um ponto baixíssimo. Aqui tá uma orelhinha e a gente agora vai fazer a próxima. Como que a gente vai fazer? Finalizei aqui o meu ponto baixíssimo, a gente vai fazer mais 6 correntinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre confere para ver se tá certinho a contagem. Volto, pulo esse primeiro, ó, vou até aproximar aqui bem para vocês. Pulo, não vou entrar nesse primeiro, eu vou entrar no segundo, né? E vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Aqui um ponto baixíssimo. O próximo, um ponto baixo. Fazer a mesma sequência. A sequência aqui da orelhinha é 6 correntinhas, volta na 5ª correntinha, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto meio alto. Vou redemonstrar aqui pra vocês, ó. Laça o fio, fica com 2 fios na agulha, entra na correntinha, fico com 3 fios na agulha, laço mais uma vez e fecho tudo. Ó. Faz um ponto baixo. E agora faz um ponto baixíssimo. Isso. Ó. Minha orelhinha. Aqui, ó. Agora eu já posso cortar aqui o meu fio. Puxa ele. Já tô aqui com a minha orelhinha quase pronta, só vou prender esse fio aqui pra ela ficar bem presinha. Então, eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui atrás. Aqui no ponto. Pego aquele fiozinho lá que a gente deixou. Ó. Pra minha orelhinha ficar bem certinha, tá? Vou agora. Qual que é o segredo pra orelhinha ficar bem em pezinha, né? Esse fiozinho aqui, ó, eu também tenho que passar aqui atrás. E os dois tem que sair no mesmo buraquinho. Então, ó, vou demonstrar aqui pra vocês. Aqui tá a parte da frente da minha orelhinha. E aqui tá a parte de trás, ó. Os meus 2 fios, eles estão vindo do mesmo buraquinho. É assim que tem que ficar para poder você encaixar essas 2 perninhas dentro do furo da sua tampa PET, tá bom? E agora, chegou a hora da gente encaixar o fio aqui dentro da nossa tampinha. E que é bem simples, eu vou usar aqui uma agulha de tapeçaria para me ajudar. Eu vou passar um de cada vez, ó. Gosto bastante de fazer assim, que eu acho que é mais fácil, ó. Peguei aqui a pontinha do meu fio, coloco pra lá, ó, passei aqui, puxo. E o meu próximo fio eu vou fazer a mesma coisa, por isso eu gosto dessa agulha de tapeçaria aqui. Eu só boto aqui, ó, aperto ele, ó, vou ajustando aqui. Saiu aqui atrás, puxo, boto aqui, arrumo aqui a minha orelhinha, vejo se tá boa, se não tá, se eu tenho que ajustar alguma coisa. Vejo se eu quero ela mais frouxa, se eu quero ela mais apertada. Gosto de deixar uma orelhinha mais em pé e a outra mais dobradinha mesmo. Puxa bem essa orelhinha pra ficar bem apertadinha. E pode dar um nozinho aqui. Ó. Dei um nozinho bem apertadinho, tá? Se quiser, pode dar mais um nozinho só pra deixar bem firme. Vou deixar pra cortar depois que estiver pronta, pra eu ver se realmente ficou do jeitinho que eu queria.
Ajusta a sua orelhinha. Molda com as mãos, aquilo que eu já falei pra vocês. Nossas orelhinhas. E aí, pra deixar ainda mais fofinho, eu vou utilizar aqui um strass que eu já tinha falado no começo pra vocês, na cor ouro velho. Então, ó, é assim. Tem aqui uma lateral. Deixa eu ver se vai focar aqui pra vocês. Pra passar o pingente, né, o fio. Vou pegar aqui uma sobrinha do meu fio aqui daqueles cortes que a gente já tinha feito, sabe? Ó, que eu fui colocando aqui pro lado ao longo da peça. Vou cortar o meu fio ao meio, ó, aqui. Pode ser só um pouquinho, não precisa ser muito grande, porque é só pra passar puxador. Faço assim, ó, dou uma esticada pro meu fio poder ficar bem fininho. Vou pegar aqui o meu strass e vou pegar a agulha de tapeçaria. Vou passar o meu fio aqui dentro. Quando sair aqui do outro lado, vou puxar, ó, pronto. Já coloquei ele aqui. Ó. E agora eu vou aplicar ele aqui na minha peça. Então, vou escolher onde é que eu quero aplicar. Vou vir com a minha agulha de 4 milímetros mesmo, pra pegar ele aqui atrás, ó. Passo. Opa, que escapou. Você pode também fazer isso com uma agulha de tapeçaria. Passa aqui, meu fio. Vou passar aqui também. Passa, deixa bem certinho essa parte aqui. Vejo se tá do meu agrado, vejo se eu quero modificar. Pra mim, assim, ó, já tá bom, ó. Vou dar um nó bem apertadinho, tá? Aqui atrás. Vou dar outro nozinho. Bem apertadinho. Ajusta aqui meu strass. E aí, agora que eu já defini que a minha orelhinha está pronta, eu vou arrematar tanto esse fio aqui, quanto esse do strass. Esse do strass, ele é bem facilzinho, é só vocês passarem aqui, ó. Pega o fio, esconde ele aqui atrás da orelhinha, na parte de trás, ó. Vou repetir mais uma vez que você pode estar fazendo isso com a agulha de tapeçaria, que eu prefiro a agulha de crochê mesmo, mas você pode fazer com a que você se sentir mais confortável. Já passei. Aqui, como eu não quero correr o risco de estragar minha peça com a cola, é essa parte que eu não vou colar, eu só vou cortar e esconder o fiozinho ali pra dentro, porque não tem necessidade de passar cola, porque já tá bem presinho. Então, ó, escondi, vou vir com a própria agulha mesmo, botar ele aqui pra dentro, ó, receber, pronto. E agora aqui, vou ver se o meu laço tá bem firme. E eu vou cortar bem rente. Ó. Não tenha medo de cortar, ó, tá? E nossa orelhinha está finalizada, tá? Com o nosso strass aqui, aplicada já na peça, bem fácil de fazer. Tampa finalizada, agora é só você aplicar na sua peça. E pronto, você tem aqui o seu cestinho
de Páscoa aí maravilhoso, bem fofinho, que você pode colocar chocolate, ó, vou até colocar os dois um do ladinho do outro. Você pode encher de chocolate para dar de presente. Quem não ia amar ganhar um cestinho desse? Estamos aí nessa temática de Páscoa, mas se você não quiser fazer na temática de Páscoa, você pode utilizar esse furinho e fazer aí qualquer outro detalhe, usar criatividade, pode fazer uma flor, o Dia das Mães daqui a pouco também está aí, então não necessariamente você tem que fazer essa orelhinha, você pode estar fazendo aí outra aplicação de outros formatos, mas você tem aí o seu cestinho de Páscoa finalizado, que você pode colocar chocolate, você pode colocar brindes, você pode colocar aí o que for da sua criatividade e dar de presente, porque fala sério, quem é que não ia gostar de ganhar uma peça feita de crochê e com essas orelhinhas super, super fofas? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de aprender esse tutorial de coelhinho aqui comigo, que você pode estar utilizando aí ele de diversas formas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque vão ter muito mais vídeos aqui na Escola CP para você aprender diversas peças. Curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou desse cestinho. Não esqueça também de marcar a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @dadodatelier e o da Casa de Palha é @Casa de Palha Acessórios. E os fios são @morinofios. Então não se esqueça de marcar todos nós, porque a gente tá doida pra ver as produções do seu cestinho coelhinho. É isso, tchau!